Olá, pessoal, bem-vindo, obrigado mais uma vez por estarem aqui no Preparação Trabalhista. Hoje eu estou com o Tiago Laporte, mais uma vez, que gentilmente aceitou o nosso convite, para falar um pouco aí desses exercícios de futurologia que temos feito. Se você gosta desses exercícios e pretende, sem nenhum compromisso de minha parte ou da parte dele, pautar os seus estudos ou a sua possível lotação por esses vídeos, a gente fez um vídeo muito bom, que tem recebido muitas visualizações, tudo que você precisa saber para as lotações do UFT 2024. São cenários possíveis, e nessa leitura de cenário, a gente vai falar hoje um pouco sobre o concurso nacional unificado. Este concurso que não me agradou tanto, mas tendo em vista que é o que a gente tem para trabalhar, eu trouxe o Tiago para dar a opinião dele e juntos vermos se a gente consegue, dessa situação, de momento, extrair algumas diretrizes práticas que as pessoas possam atuar na sua rotina. Bem-vindo, Tiago, obrigado mais uma vez por aceitar o convite e esse concurso unificado. Me fale suas primeiras impressões. Daniel, obrigado mais uma vez pelo convite para poder participar de mais uma live com você. E como você colocou muito bem, a gente vai exercer novamente aqui um exercício de futurologia. Assim como a gente fez na live das lotações, agora também é uma live em que a gente vai brincar um pouco com a imaginação e com o que a gente pensa que pode vir aí no futuro. Em relação ao concurso unificado, Daniel, como você colocou, ele é uma realidade, né, para o autor fiscal do trabalho. Eu imagino que você teve a mesma sensação que eu quando começaram a sair as primeiras notícias. Eu, particularmente, não acreditei que autor fiscal do trabalho fosse entrar no concurso unificado, não sei se era também a sua impressão. E eu imaginei que não entraria por conta das especificidades da carreira, ser uma carreira típica de Estado, né? Eu acho muito difícil você conciliar nesse modelo, né, de concurso unificado, né, de uma prova única, várias carreiras diferentes. Então, eu fico imaginando como seria um concurso unificado, por exemplo, em que houvesse diplomacia, Receita Federal, Advocacia da União e Polícia Federal. Não sei, eu acho que fica um pouco difícil, né, conciliar carreiras que têm perfis profissionais muito diferentes e muito específicos. Mas, independentemente do que eu acho, né, do que você acha e do que nossos colegas pensam, parece que o concurso unificado é uma realidade e é com base nessa realidade que a gente tem que lidar. Uma pessoa que esteja chegando agora ou que recentemente tenha começado, eu tenho minha opinião sobre isso, mas eu queria saber a sua. Você acha que ela tem alguma vantagem? Você acha que essa novidade do concurso unificado, ela meio que nivela quem já vinha de uma trajetória mais constante com quem está chegando por último? Por último, vamos dizer, da autorização para cá. Isso que você falou de poder nivelar, talvez tivesse acontecido se o cargo de auditor fiscal do trabalho não estivesse sozinho, como provavelmente vai estar. Porque o que é que acontece? A gente vai ter aquela matriz de conhecimentos básicos, né, comum a todos os cargos, mas nós teremos os conhecimentos específicos, até então, né, até o momento que a gente está gravando essa live aqui, que vai ser por área de atuação. E o cargo de auditor fiscal do trabalho, ele está na área trabalho e previdência. Além da gente tinha a Previc, mas a Previc aderiu, só que pediu para ficar em outra área, não me recordo agora qual era o nome, mas é uma área diferente que não a área trabalho e previdência.
o que faz sentido do ponto de vista da atuação da Previc. Então, desse modo, o cargo de auditor fiscal do trabalho ficou sozinho. Então, como ficou sozinho na área de trabalho e previdência, vai ser um concurso unificado, mas sozinho. Então, vai ter aquela base comum, né, de conhecimentos básicos, e aí vai ser para todo mundo a mesma coisa, mas a prova de conhecimentos específicos caminha para ser um autêntico concurso de auditor fiscal do trabalho. Pelo menos essa é a minha leitura, essa é a minha impressão. E isso, desculpe interromper, Daniel, e isso coloca, eu acho que em vantagem quem já vinha estudando, quem já vinha se preparando, quem já vinha focado nos conhecimentos específicos do auditor fiscal do trabalho. Só para concluir. Atualmente, a gente tem um cenário no qual provas discursivas e objetivas ocorreriam no mesmo dia, é isso? É isso também, né? Era outra aposta que eu não fazia, né? Quando um ou outro seguidor ou aluno vinha conversar comigo, Tiago, você acredita em provas discursivas no mesmo dia? Eu dizia, não. Acho que até a gente chegou a conversar sobre isso, né, Daniel, você antes. E eu, de fato, não acreditava que isso aconteceria com o concurso de auditor fiscal do trabalho. Mas me parece que agora é uma realidade, né? Considerando que todas as notícias que o Ministério da Gestão e Inovação soltou até agora são no sentido de que a gente vai ter um dia só de provas, com objetivas e discursivas no mesmo dia. Então, a gente pode esperar, exercendo agora a futurologia valendo mesmo, 80 questões pela manhã, 60 questões à tarde, com duas... É muito, né? Se colocar um parecer e uma questão discursiva, ou um parecer e uma dissertação, é muita coisa, né? Então, depois que confirmou isso, o primeiro edital que veio à minha mente foi o edital da Receita Federal do ano passado. E o edital da Receita Federal do ano passado teve exatamente esse formato. Foram 80 questões no turno da manhã, de conhecimentos básicos, e 60 questões no turno da tarde, de conhecimentos específicos, junto com a prova discursiva. Então, se for para eu dar um chute, né, já está valendo dar chute, eu imagino algo muito na linha do que foi o edital da Receita Federal do ano passado. Eu não Pelo menos em termos de... Diga. Termos de formato, né? Pelo menos, né? Não, beleza. E aí a discursiva da Receita foi o quê? Uma dissertação? Duas questões? Foi como isso? A discursiva da Receita Federal foram 2 questões. Valem 30 pontos cada. Estou com o edital aberto aqui colando. Não, então, beleza. uma prova discursiva com 2 questões. Então, imagino que faz sentido que esse formato também seja aplicado para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Mas aí eu vou abrir o edital de 2013 aqui para ver, e o de 2010. Mas aí o peso da discursiva cai bastante, né? Se for nesse modelo. Porque, se eu não me engano, no meu concurso, a discursiva eram... Não sei se eram 200 pontos. Vamos aqui. E a primeira fase eu sei que eram 220. Só que eram 220, um errado elimina uma certa. E aí, naturalmente, baixa bastante os pontos que a pessoa vai ficar, né? Mas na prova discursiva, as questões valeram 120 pontos, beleza. Exatamente, 200 pontos. Então, assim, o peso da discursiva cai, né? O peso da discursiva cai. Nesse formato, cai. Porque vai para 60, né? 60, 30 pontos cada, no formato aqui da Receita, né? Vai para 60. Agora, eu não sei se tem um peso diferenciado. Isso aqui eu não
Sim, pode ter isso também, né? Você falou bem, né? Pode ser que eles multipliquem por 2 à tarde. Isso. Faria sentido, eu acho, né? Porque senão você acaba ficando com a parte de manhã de conhecimentos básicos, né? Na receita foram 80 pontos, e à tarde 60 de específico, mais 60 da discursiva, 120. Eu acho que fica um formato legal, que faz sentido. Na receita não teve esse peso, não, para a parte da tarde. Não teve, não. Pode. Então, eu acho que é algo factível. É interessante que meus concursos de auditor fiscal do trabalho, tanto 2003 como 2006, não trouxeram prova discursiva. Em compensação, eram 3 turnos de prova. Todos 2. E aí eu vou fazer uma pergunta que as pessoas sempre me fazem e a gente não tem resposta para isso. Você acha que antigamente a gente selecionava pessoas menos preparadas porque não tinham discursivas? De forma alguma. O formato da época, o padrão, era aquele. E a prova era compatível com o nível de preparo que a gente tinha naquele momento. Todo um contexto histórico e contexto social, tanto de acesso à informação, acesso a cursos. Então, eu não consigo ver dessa maneira. Porque isso eu já refinei um pouco mais a pergunta, né? Porque a pergunta mesmo rasteira, carrinho por trás, é a pessoa... Não é nem pergunta, é a afirmação. É dizer que antigamente era mais fácil. E dizem isso em relação ao meu concurso, que foi há 10 anos. Imagina o seu concurso, que foi há 20. Há 20. Vou te perguntar uma coisa a você. A pessoa que esteja no nível avançado de preparação, você acha que a partir de que momento ela deveria privilegiar hoje um conteúdo mais focado nesse suposto turno vespertino de AFT? A partir de que momento você acha que isso deveria ser feito? Um cara que seja avançado, um cara que seja top já. Porque a gente já chegou à conclusão aqui que provavelmente vamos ter discursível no mesmo dia. Ou seja, a pessoa tem que estar estudando agora para discursível, não é? Ou não? Isso. Aí a gente volta para algo que eu acho que a gente, não lembro se foi numa live ou numa conversa pessoal, a gente já teve sobre o momento de se preparar para uma discursiva. Eu acho que tem 2 perfis. Um é quem é muito inseguro, e aí realmente tem muita dificuldade, e aí quanto antes começar, melhor. E o segundo perfil para começar um treino de discursivas é quem já está voando. Quem já está voando nas específicas, quem já está voando em segurança e saúde no trabalho, quem já está voando em direito do trabalho, esse candidato já pode também começar a treinar a discursiva. Embora eu ainda ache que, por enquanto, é um tiro muito ainda no escuro, porque a gente não sabe sequer o formato. Se vai ser uma questão discursiva de 10 linhas, 20 linhas, 30 linhas, se serão 2 questões discursivas de 20 linhas, se será uma dissertação, ou se será um parecer, como veio na outra prova, algo que não faz o menor sentido para a carreira do doutor fiscal do trabalho, a não ser que você seja analista de auto de infração. Então, é difícil a gente prever. Veja, a prova discursiva de 2013, ela teve 3 horas, certo? Que inclusive é bem curto, né? 3 horas. Pela manhã, eu não estou decorando, não. Tem 4 horas à tarde. E eu, inclusive, falo agora com quem nos assiste, se você é daqueles caras, ou daquelas meninas bem atenciosos, faça um resuminho aqui dos pontos que a gente abordou, que é tão interessante para quem quer ver rápido. Nos comentários a pessoa chega... Várias pessoas nos nossos vídeos têm feito isso. Põe assim uns 5, 6, 7 tópicos e a pessoa já saca mais ou menos qual é a abordagem. Então, assim, a gente teve 7 horas de prova discursiva no meu concurso, né? E
Eu acho que foram 5 horas pela manhã. Ora, se a gente tiver, então... Vamos lá. Então, 3 horas e 30 pela manhã, 3 horas e 30 à tarde. Eu acho que é que pode acontecer, estou fazendo essas contas matemáticas aqui, o cara meter aí 4 horas e 30 para o aluno pela manhã, 5 horas da tarde. Vai matar a turma. Mas o cara consegue colocar 140 questões e dois textos. Não consegue? Não sei se vai conseguir fazer com que a pessoa produza algo decente, mas que no aspecto de tempo dá, com certeza dá, né? Condensar fim de semana só. Num dia só, na realidade. Sim, né? Num dia só. E aí eu vou novamente fazer referência aqui à Receita Federal para ver se tem a duração da prova. Numa prova rápida assim, não achei a duração da prova. Mas se foi feito para a Receita, quer dizer que pode ser feito também, né? Nesse formato aí para a gente. Eu sei que o que eu estou fazendo aqui não tem nenhum fundamento científico, mas foram 7 horas de prova objetiva, já que é chute, né? E foram 7 horas de prova discursiva, certo? 7 de objetiva, 7 de discursiva. Se num dia só o cara fizer... Eu falei 4h30, 4h05, né? 4h30 e 5h30. Se o cara fizer, sei lá, num dia, 10 horas de prova, ele está fazendo quase 70% do que a gente fez em 4 turnos. Vai matar o cara, mas pelo menos você consegue colocar a questão e extrair alguma coisa dessas pessoas. Aí, a parte vespertina, eu acredito que você deve ir nessa linha, deve ser específica, mais voltada para saúde, segurança, trabalho, constitucional, iniciativo, direitos humanos, alguma coisa mais voltada para a nossa área. Eu imagino uma prova de conhecimentos específicos com as disciplinas que a gente chama do AFT raiz. Então, vai vir direito do trabalho, segurança e saúde no trabalho. E aqui eu não vou trabalhar com aquela divisão que foi feita no último concurso, legislação, e aquilo, para mim, não faz o menor sentido. Então, eu imagino uma prova com específicas com direito do trabalho, com direito com segurança e saúde no trabalho, com a famigerada economia do trabalho. Tudo isso dá para você botar dentro de uma prova de conhecimentos específicos. Quanto a direitos humanos, eu fico um pouco na dúvida, porque me parece que direitos humanos vai entrar naquele chamado eixo transversal de conhecimentos básicos pela manhã. Então, eu não sei efetivamente se direitos humanos se poderia entrar como conhecimentos básicos e também como conhecimentos específicos. Realmente, essa é uma dúvida que eu tenho. Como é que funcionaria isso? Na verdade, eu estava pensando direitos humanos de maneira mais transversal entre todas as disciplinas. Por exemplo, nos seus e-books você fala sobre as várias áreas de atuação do AFT. Eu acho que, por exemplo, direitos humanos ele deve ser transversal a isso. Então, eu estava pensando mais nesse sentido, em direitos humanos dialogar com as várias áreas que a gente vai ter na prova, sem necessariamente a pessoa ter um grande conteúdo de direitos humanos ali. Aí alguém pode perguntar, Daniel, como é que você pensa isso? Eu pensaria, já que a gente está em elucubrações, que as chaves de correção trouxessem direitos humanos como sendo um fator de pontuação. Então, por exemplo, você fundamentou, sei lá, uma discursiva da NR 31, redução que tinha um caso concreto com trabalho escravo, você fundamentou em alguma norma internacional, você fundamentou na Constituição, você fundamentou em algum outro diploma que não a legislação mesmo infraconstitucional. Eu pensei algo nesse sentido que eu, olhando a prova da PFN, e aí já é um recorte bem específico, mas se a gente está falando de especificidades, a PFN cobrou tributário em constitucional, cobrou tributário em processo, cobrou tributário em econômico, cobrou tributário em financeiro, cobrou em administrativo, cobrou em previdenciário.
cobrou tributário em tributário, e quando chegou tributário em tributário foi patorar. Então, assim, eu acho que faz sentido, e essa semana saiu o resultado final, eu tenho a impressão, né, que eles selecionaram, pelo menos, as pessoas que mais entendem daquela amostra que foi submetida ao concurso de direito tributário. Eu acho que faria sentido se a gente quer selecionar num dia 900 auditores, que é uma tarefa difícil, né? Faz sentido, faz sentido. Daniel, só um parênteses, intercorrência de live ao vivo, eu vou só aqui atender uma pessoa, um minutinho e volto. Tem bronca não, eu seguro sozinho. Pois é, pessoal, e é nessa leitura que a gente tenta aplacar um pouco a ansiedade das pessoas, porque eu também vivi isso, né? Eu esperava, para quem não conhece a minha história, eu esperava um concurso AFT 2010, certo? Nos moldes do que a gente via com a ESAF, do que eu tinha feito em 2006. Em 2006 eu nunca soube o que era FT antes de 2006. Edital na rua, comprei livros inadequados para concurso e aí comecei a estudar freneticamente, consegui 50 e poucos por cento, longe ainda, mas não tão longe a ponto de não sentir aquele gostinho de que seria possível. O último candidato deve ter passado com 60 e, sei lá, 5%, eu fiz, digamos, 55%. Eu fiz 10% a menos, lógico, é bastante ponto. Mas, e não tinha discursiva, né, como o Tiago bem falou. E aí, não tendo discursiva, eu tinha aí, no final das contas, 12, não sei agora, 12, 15, não, 12, 15 questões, não, eram 3 provas de 60, então eu tinha 180, eu tinha 18 questões a menos. É muita questão, lógico, né? Mas se a gente for parafrasear um amigo meu daqui do Natal que diz que para cada questão que você ficou do ponto de corte, você precisa de um mês de estudo. Vamos usar essa lógica que Renato me disse uma vez. Então eu estava 18 meses de... Eu tô segurando aqui a onda sozinho e estou lembrando de um amigo meu que disse que para cada... Também é zero cientificidade. Para cada questão abaixo do ponto de corte que você estiver, você precisa de mais de um mês de estudo. Aí eu estou dizendo que no concurso de 2006 eu fiz 55%, mais ou menos, e o último colocado fez 65%. Eram 180 questões. Então eu fiquei 10% abaixo dos 180, né? Fiquei 18 questões. Então, por esse recorte de Renato, que não tem nenhuma comprovação, eu precisaria ainda de 18 meses de estudo. E aí, realmente não, é zero fundamento. Aí em 2010 eu fiquei por uma questão. Então, em tese, essa segunda parte faz até mais sentido. Em tese, uma revisão final, tal, etc., eu conseguiria, um mês eu acho que eu conseguiria converter um ponto a mais. Faria sentido. E para... Às vezes um ponto é a mudança de gabarito, né, Daniel? Rapaz, né? Dói pra cacete. E aí, em 2013, eu fiquei em 20º lugar. Então, assim, eu estava dizendo isso porque a prova ela vai selecionar quantas pessoas atingirem o necessário. E, assim, não adianta a pessoa brigar com a prova na hora de aplicar a prova, o Thiago já fez inúmeros concursos, sabe disso, e não adianta também a pessoa brigar com o edital ou brigar com a circunstância, porque se é a opção que ela quer, e eu conheço muitas pessoas que querem ser auditores, é o caminho a ser percorrido. E aí eu trago uma outra pergunta, Tiago. A pessoa que eventualmente tem dificuldade em alguma disciplina, me fizeram essa pergunta ontem, contabilidade, e se vem contabilidade nesse unificado? E eu não estava nem pensando nisso, né? Eu já estava mais aliviado que não era FGV. Mas eu pensei, pô, e se trouxerem contabilidade nesse unificado? Porque aí você vai botar uma série de bombas no mesmo dia, né? Discursivo no mesmo dia, muita questão no mesmo dia. Pela conta que eu fiz aqui, sei lá, 10 horas de prova no mesmo dia. Se vier uma contabilidade, você faria apostas hoje, 21 de setembro? Em tese, o edital sairia daqui a 3 meses, não é isso? Dia 20 de dezembro, não é isso? Isso. Você faria apostas ou você seguiria com
um planejamento já previamente construído? Eu gosto de fazer planejamento e eu gosto de executar o que eu planejei. Eu não sou muito de mudanças, não. Inclusive, essa questão de mudar o gabarito e tal, de última hora, eu acho que isso eu criei trauma, eu não gosto, assim. Eu realmente eu gosto de traçar um planejamento e seguir aquilo. É claro que a gente tem que fazer algumas correções de rota necessárias, quando necessário. A questão de contabilidade é bem peculiar, porque eu tive uma experiência muito ruim com o estudo de contabilidade. Então, em 2002, sai um concurso de autor fiscal da Previdência Social. Na época, eu olhei para esse concurso, eu gostava de direito previdenciário, e eu disse, eu vou ser fiscal da Previdência. E aí comecei a me preparar ali, e aí quando sai o edital, contabilidade. Eu ainda tentei um pouco, mas eu disse, não dá para mim. E aí eu desisti. E eu vejo que contabilidade é o calo de muitos alunos. É o calo de muitos alunos. Eu, sinceramente, não me sinto à vontade para chegar para um aluno meu, um orientando, e dizer, olha, abandone contabilidade. Vamos para o tudo ou nada. Eu não fico confortável. Então, eu acho que dá ali para manter um estudo básico de contabilidade, para poder ir se ambientando com a matéria e conhecendo a matéria. Aquilo, de alguma maneira, você vai consolidando um conhecimento, por mais básico que seja. Vindo o edital com contabilidade, você já está com um pé dentro, você prossegue. Se vier sem contabilidade, você apaga aquilo da sua cabeça na mesma semana. E vida que segue. Então, eu realmente eu não me sinto seguro, não me sentiria se eu estivesse me preparando e não me sinto seguro para recomendar que os meus orientandos simplesmente ignorem a contabilidade. Isso você acha que é uma mudança de posicionamento ou você já pensava mais ou menos assim? Eu já pensava mais ou menos assim, só que eu dava um peso maior à contabilidade no planejamento dos meus alunos. Eu reduzi esse peso, mas eu não retirei. Claro, a não ser que seja uma decisão pessoal do aluno, né? Tem aluno que não, professor, eu prefiro arriscar ir por tudo ou nada. Ok, né? Então, aí não tem o que ser feito. É a decisão individual do aluno. Mas eu, na qualidade ali de orientador, eu não me sinto à vontade para retirar totalmente contabilidade do planejamento. Entendi. Você acha que com o CESP a gente tem mais chance de ter contabilidade? Essa é outra pergunta que me fazem. A gente podia um dia pegar um momento só para abordar as perguntas que fazem. Tem umas que são bem boas. E assim, me deixam pensando. Eu tenho que responder, como eu recebo muitas todo dia, eu tenho que responder com poucas palavras. Mas você acha que faria algum sentido? Voltou a ser certo, contabilidade de volta à tona? Eu não sei porque eu nunca fiz nenhum estudo de como seria prova com CESP, se tem contabilidade, se não tem. Então, eu sinceramente não sei dizer se isso é um fator que pesa mais. Você já fez essa pesquisa para saber? Eu não sei dizer se... Não, na realidade, o que as pessoas pensam é simplesmente que o fato de ser CESP, que foi a última banca, faz com que a gente tenha agora, com um novo edital e com possibilidade de ser CESP, que parece que é o que mais faz sentido, os hackers viram lá na apresentação da ministra que estava escrito CESP, eu nem olhei direito, mas não percebi isso.
eu passaria batido dessa percepção. As pessoas viram, né, que tem escrito CESP lá e que, portanto, poderia ser a banca. Eu acho que faria sentido ser CESP, mas aí eu já não sei se, em sendo CESP, se teríamos de volta a contabilidade. E a outra pergunta, que essa ninguém sabe responder, é se a gente não corre o risco de, eventualmente, perder a chance de dar posse a todas as pessoas que poderíamos dar posse, tendo em vista um concurso completamente desarrazoado. Isso também é um risco grande, né? Esse é um risco grande, e aí eu vou responder de trás para frente. Esse é um risco grande, eu acho que independentemente da banca. Eu acho que as bancas, elas falham. Independentemente se CESP, se FGV ou se outra banca, as bancas cometem falhas. Não são máquinas, né? São seres humanos que cometem erros. Então, parece que o concurso da Receita, novamente falando dele, teve muita reclamação, né? Recentemente. E foi a FGV. Então, o concurso de 2013 do FT foi CESP, e teve aquela questão de aprovar menos que o número de vagas. Então, eu não consigo ver assim, se for tal banca vai ter mais problema, se for a outra vai ter menos. Eu não consigo ver assim, enxergar assim de maneira nenhuma. Agora, voltando ao assunto da CESP, dos hackers que você falou, quando a gente lê aquele guia, o guia do MGI, né, do guia referencial para concurso público, tem uma crítica do autor ao formato de prova ABCDE. O autor um dos autores, né? O guia tem vários autores. Então, um dos autores, ele coloca lá expressamente que a prova ABCDE favorece o chute e que há uma banca, ele não cita qual, mas ele diz, olha, mas tem outra banca que tem outro formato de prova que não favorece o chute. Ele não falou, mas eu entendi que ele estava se referindo a CESP com certo e errado. Certo e errado. Com certo e errado. Tá. Isso está lá no guia. Você falou, vamos lá, é melhor a prova de certo e errado para você? Pessoalmente, a minha experiência... Vamos lá, eu vou tentar aqui, da minha experiência pessoal. Eu sou aprovado em 2 concursos para autor fiscal do trabalho, todos os 2 ESAP. Ok. Eu sou aprovado em 2 concursos de analista judiciário e área judiciária, Fundação Carlos Chagas. Ok. Eu fui aprovado para delegado da Polícia Federal, CESP, certo e errado. E aqui, se eu não falei na outra live, se eu falei e estiver repetindo, eu peço desculpa aí ao pessoal que estiver assistindo, mas se eu não falei, eu falo agora. O que é que acontece? Essa prova é uma prova de delegado da Polícia Federal que eu não estava fazendo um estudo específico para a Polícia Federal. E era uma prova de certo e errado. E eu me senti muito à vontade para deixar muitos itens em branco. Porque eu sabia que se eu errasse, eu ia ser apenado. Era um concurso com muitas vagas para delegado da Polícia Federal, um concurso grande. Na época foi feito um regional para o norte e um nacional para o resto do país. Eu me inscrevi para o nacional. E eram muitas vagas. E a prova de processo penal eu sabia pouco. Eu não estudava processo penal, tinha pouco conhecimento de processo penal. E eu fiz uma prova ali, eu vim estudando bem, constitucional, administrativo, o resto tudo. E eu fiz uma prova de processo penal onde eu deixei, provavelmente, se não a prova toda, não vou lembrar agora, mas boa parte das questões em branco. Então, essa estratégia me permitiu ser aprovado. E me parece que essa questão de deixar em branco ou chutar na prova CESP certo e errado é algo, hoje em dia, de polêmica. Não era na época que eu fazia provas de concurso. Na época que eu estava lá me preparando para concurso, inclusive para esse concurso de delegado da Polícia Federal, era natural
era natural a gente deixar um certo número de itens ali, eu não vou lembrar agora, mas 10 a 15%, era em torno de 15%, era natural e era confortável fazer isso. Inclusive, outro concurso que eu tirei um fino muito grande de passar, que eu conto isso em outra live, foi o concurso de procurador federal, né, aquele procurador da AGU, que nas objetivas eu fiquei dentro das vagas, mas na subjetiva eu não fiz o mínimo, ali por muito pouco, eu precisava de 5 em determinada questão, e eu tirei 4,84, 4,76, alguma coisa assim. Recorri e não tive êxito. Essa prova também foi uma prova de certo e errado, e que me permitiu também ter ali uma certa estratégia do que responder e do que deixar em branco. Então, eu posso dizer que eu gosto, sim, da prova CESP, certo e errado. Não vejo maiores problemas, não. Porque assim as pessoas ficam com muito medo. As minhas aprovações, eu passei no Banco do Brasil, passei na Petrobras, passei na ABIN, mas terminei não sendo chamado. Passei depois para administrador do Ministério do Trabalho. Até aí, acho que todos foram certo e errado. Eu tenho um histórico bom com certo e errado. Aí passei auditor do trabalho em 2013, certo e errado. E aí tenho 2 aprovações em cartório que foram ABCDE. E quando eu faço certo e errado, eu acho que eu tenho um pouco de vantagem. Eu não tenho medo, não. E eu penso, e a gente já entra em outra pauta, eu penso que perdido por 1, perdido por 1000. Então, assim, se você está lá, a prova na sua frente, vai deixar em branco. Se o ponto de corte for, sei lá, 70 e você tirou 69, deixando 10 em branco, eu poderia ter passado chutando esses 10, né? Tem muitos vídeos bons sobre isso aqui no YouTube. Pessoas que fazem a técnica do chute, né, como se diz. Que seria uma maneira de a pessoa tentar minimamente se posicionar em face de responder ou não responder sobre essa possibilidade de chutar ou não chutar. A tese, em resumo, é o seguinte, certo? Se você vai chutar certo e errado, é como você virar uma moeda, é meio a meio. Então, se você tem meio a meio de chance de converter ou não converter, para nós que somos de humanas, talvez não seja tão fácil entender, mas o resultado vai tender a 0. Inúmeros resultados de certo, errado, certo, errado, certo, errado, certo, errado, a tendência é sempre ficar 0. Então, a tese dos caras é o seguinte, eu só fui ver isso depois da prova também, tem esse detalhe. Eu tinha isso um pouco intuitivo. A chance dos caras é o seguinte, se você chutar, provavelmente você vai zerar. Você não vai ficar nem com ponto positivo, nem com ponto negativo. Beleza. Se você estudou alguma coisa, há uma chance de você pontuar um pouco mais convertendo do que perdendo. E aí você ficaria com um deltazinho a mais. E recentemente, fazendo aqui uma interdisciplinaridade com o NADA, Roger Federer convertia, eu não sabia disso não, foi, tipo assim, ele converteu 52 ou 53% dos pontos que ele travou. Ele perdia em 48% dos casos e ganhava em 53%, ou seja, o que fez com que ele chegasse no nível em que ele chegou foi esses, sei lá, 4 a 5% a mais do que ele acertava, esses 10% de diferencial. E aí, nessa linha, eu acho que uma prova CESP, para quem vem com esse espírito, talvez não seja tão ruim. Eu acho, Daniel, que independente se CESP, certo, errado, ABCDE, FGV, eu acho que o concurseiro ele tem que ter a mentalidade que ele tem que fazer o que tem que ser feito. Então, se a prova for CESP, ele tem que se preparar para uma prova CESP. Se for uma prova CESP de certo e errado, ele tem que se preparar para uma prova CESP de certo e errado. Se for uma prova CESP ABCDE, ele tem que se preparar para uma prova CESP ABCDE. Se for uma prova FGV, ele vai se preparar para uma prova FGV.
Então, eu acho que, independentemente disso, o mais importante é a aceitação das coisas como elas são. Então, você fica, eu gostaria que fosse CESP e o concurso unificado vai ser FGV, ou eu gostaria que fosse FGV e veio CESP, eu gostaria que não viesse contabilidade e contabilidade veio. Bom, eu acho que a pessoa que quer passar, ela tem que lidar com o que é, né? E não com o que gostaria que fosse. Essa frase é boa. A pessoa tem que... Isso não só para concurso, para a vida, né? Para a vida, né? Tem que Para a lidar. vida. É verdade. Eu sempre tive um pouco de ansiedade em relação ao que os concursos iriam trazer nos editais que eu esperei. Enquanto você estava fora, eu estava falando que eu me preparei para uma prova estilo ESAF e no final das contas veio uma prova estilo CESP. Muitas pessoas que não tinham perfil, que aí é perfil na minha leitura, né? Não tinham perfil para ser a FT, passaram. E hoje são meus colegas e grandes auditores que contribuem bastante. Então, algumas pessoas pensam, quem está chegando de paraquedas vai passar. E aí eu pergunto, o que é que falta para você, se alguém que eventualmente vai ser aquele ou aquela que, em tese, está chegando de paraquedas, para usar esse mesmo termo, né? Ô, Daniel, hoje se fala muito de português da FGV, mas quem tem mais estrada no mundo dos concursos, assim, né, como eu, né, que eu brinco, comecei no século passado, prova de português da ESAF nos concursos Era para torar. era loucura, era loucura. E não tinha o que fazer, não. Se você quisesse ser aprovado, você tinha que fazer. E outra, as provas da ESAF, de auditor, elas tinham mínimos por disciplina. Mínimos por disciplina. Então, você tinha que ter o mínimo em português, o mínimo em TI, o mínimo... Então, era aquilo. Não tinha o que fazer. Então, mínimo por disciplina, com prova de português da ESAF. Não era brincadeira, não. Foi essa a minha realidade na prova de 2010. Se eu não me engano, eram 20 questões, eu fiz 18 ou 20. Eu fui 18 ou 19. E as provas de inglês sempre eu fechava, e eu errei uma. E foi essa que, em tese, essa única uma que poderia ter me colocado um pouco mais para frente. Vamos nos aproximando de 1 hora, eu acho que é isso. Acho que acertamos menos, viu, do que a gente acertou nas anotações. Eu acho. O que é que você acha? Tudo aqui foi chute, né? Mas o que é que você acha? Aqui foi muito chute, muita futurologia. A gente está enfrentando uma realidade absolutamente nova em dois sentidos. No da lotação, a realidade das 900 vagas é algo totalmente novo e inédito. E aqui no concurso, nesse próximo concurso de auditor fiscal do trabalho, o que é totalmente novo e inédito é esse tal desse concurso unificado. E é um fator surpresa, mas é surpresa para todo mundo. Então, ele é surpresa para quem não vem estudando, é surpresa para quem vem estudando. Só que quem vem estudando, como a gente já falou aqui no começo, na minha perspectiva, vai sair na frente ali na parte, pelo menos, de conhecimentos específicos. Com certeza. Eu tenho sugerido realmente que as pessoas peguem pesado nessas matérias. As 5 ou 6 matérias que eu entendo mais adequadas. Sei lá, 5 ou 6 matérias jurídicas, mais saúde e segurança. Sim, sim. E ainda tem um grande mistério, é saber se constitucional administrativo, por exemplo, virão na parte de conhecimentos gerais ou se virão na parte de conhecimentos específicos. Na prova da Receita, por exemplo, se eu não estiver enganado, o constitucional administrativo veio na parte de conhecimentos específicos. Deixa eu ver aqui. Pois é, e até isso faz sentido, faz
diferença, porque aí sobram mais questões de outros assuntos para serem cobradas na parte da tarde, né? Isso. Na Receita, eu confirmei aqui. Constitucional administrativo vieram na parte de conhecimentos específicos. E aí? O que é mais importante? É vir na parte de conhecimento específico para o autor fiscal do trabalho, ou sai constitucional administrativo e entra uma sociologia do trabalho, economia do trabalho? E aí, a gente vai ter um concurso sem constitucional administrativo para o autor fiscal do trabalho, ou ele vem na parte de conhecimentos básicos? É difícil, o exercício de futurologia aqui Mas, por exemplo, Receita pela manhã foi português, inglês, raciocínio lógico, estatística, economia, administração geral e pública. Foram duas disciplinas separadas, né? Administração geral e administração pública. Auditoria, contabilidade geral e pública, influência em dados. Cara, eu acho que a banca pode muito bem dizer, assim, constitucional e administrativo, 10 questões. Simplificada. pronto, Entendeu? está resolvido. Colocou nos peitos do candidato a responsabilidade de decorar a Constituição e só vai cobrar 5 questões. Cobrar 5 coisas. E pode cobrar aí, se eu fosse chutar, né? Que foi o que eu mais fiz, cobrava ali o comecinho da Constituição, até, sei lá, a parte de direitos sociais ali, e depois cobrava lá para a parte previdenciária. Eu iria pensar meio ambiente, eu iria por ali. E o meião não cobraria nada, só que o cara teve que pegar um livro, sei lá, pensar aqui, Pedro Lenza, 1.500 e sei quantas páginas, mais a Constituição, é foda, não é fácil não. Não é fácil. E aí você tocou em outro ponto, previdenciário. E, na minha opinião, já registrei isso várias vezes, eu não só acho importante que faça sentido, eu acho que é essencial que o autor fiscal do trabalho entenda direito previdenciário. Tem espaço para direito previdenciário na prova de conhecimentos específicos? É difícil argumentar isso, né? Não sei. É difícil. Como eu falo, a minha opinião, já deixei registrada. Previdenciário é essencial que o autor fiscal do trabalho conheça. Área irmã do direito do trabalho e tem uma interseção muito forte com o nosso dia a dia, inclusive com a área de segurança e saúde no trabalho, né? Na parte de acidente de trabalho, etc. E aí? Ela vem que direito previdenciário costuma aparecer, não vou dizer sempre, né, mas costuma aparecer, nem que seja dentro de outra disciplina. Como já apareceu em 2003, em 2006, dentro de outra disciplina. E aí? Tem espaço para uma prova específica de direito previdenciário na parte de conhecimentos específicos ou não? Pois é, eu sendo o examinador, eu tiraria a economia do trabalho. Faz nenhum sentido. Faz muito mais sentido cair direito previdenciário do que a economia do trabalho. Com certeza. Aí as pessoas que estão chegando por última hora, coitados, eu também fui um desses, né? Estudando auditoria porque pensam que a auditoria é uma matéria importante para a gente ser auditor. Então isso é a falta que faz a pessoa ter acessar um bom conteúdo, não precisa nem ser pago, pode ser um gratuito como esse. Saber que não é porque tem isto que significa que você vai precisar desse conhecimento que, na minha prova, eram só normas do Conselho Federal de Contabilidade, com o qual a gente não tem nenhuma interação. E é até contraintuitivo que num concurso de auditor fiscal não caia auditoria. Pois é. Mas só caiu no concurso de 2013. Ou estou enganado? Não, foi só 2013. Acho que é a única. Só 2013. E é uma matéria que, se aparecer no edital, o cara mata ali num pós-edital fácil. Eu olhando aqui o edital da Receita, parece com o nosso, né? De 2013, a parte de auditoria. Normas do CFC, testes, circularização, que é um instrumento que, obviamente, a gente não faria nenhuma hipótese, confirmar com o suposto alvo, algum dado, algum fato. Enfim, não faria isso. Mas a gente teve que estudar nesse sentido. Pois é, cara, eu me solidarizo com quem passa por isso, porque eu também me sinto um pouco agoniado. Porque qualquer rearranjo
novo pode mudar completamente o peso que a preparação da pessoa teve, para mais ou para menos. E aí é nesse sentido que eu encerro dizendo, na dúvida, estude o que for mais específico. Na dúvida. Porque fazer apostas agora pode dar muito certo ou pode dar muito errado, né? Pode dar muito errado. Eu não sou propenso a riscos. Tanto é que está no serviço público. Tanto é que estou no serviço público. Se fosse propenso a risco, estaria na advocacia, estaria em outra área, não é isso? Ou na iniciativa privada. Meu amigo, só lhe agradecer mais uma vez a disponibilidade. Peço que volte aqui, porque os comentários são, muitas vezes, tão bons quanto a live, porque as pessoas têm insights diferentes. E vamos ver para o futuro se as nossas apostas, a nossa bola de cristal funcionou dessa vez ou não. E a da lotação ainda está em aberto. Alia Jacta Est, quem quiser fazer os seus comentários lá no vídeo de lotação, vá lá e não polua esse vídeo aqui, por favor, com lotação. Porque em todo canto, lotação, lotação, lotação. A gente fez aquele vídeo ali, diminuiu pelo menos as perguntas no meu direct, mas não esgotou não. A ideia era que esgotasse. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Daniel, e sempre que me chamar, estarei às ordens para a gente bater esse papo aqui, um papo agradável, em que a gente consegue auxiliar, de alguma maneira, como você falou, né, de forma gratuita, aos concurseiros que estão naquele momento ali, que a gente sabe que é um momento de aflição, né, de luta. É isso. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Um abraço.